A nossa exposição na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 9. Nós vamos iniciar o capítulo 9. Gostaria então que você abrisse a sua Bíblia. Romanos capítulo 9. Nós faremos a leitura dos 5 primeiros versos apenas. Está escrito assim na palavra do Senhor: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, e a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos, porque nós já cantamos a tua bondade. Agora nós queremos ler e extrair a tua bondade da tua palavra. Senhor, por favor, fala conosco por meio da tua palavra. Não nos permita que saiamos daqui sem te ouvir. Não permita que saiamos daqui sem que o Senhor fale de forma audível ao nosso coração. Fale conosco, Senhor, nós suplicamos, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, eu dei o tema dessa mensagem, amando os perdidos, e é muito peculiar que eu dê esse tema, porque o apóstolo Paulo, até aqui, até o capítulo de número 8, ele vinha tratando sobre coisas maravilhosas, ele vinha falando sobre a salvação. Vocês se recordam? Os 3 primeiros capítulos ele dá uma péssima notícia: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quando ele chega no capítulo de número 4, 5, 6 e 7, ele trata sobre várias questões: o lugar da lei mosaica na nova aliança, como nós encaramos a nossa salvação, o que é a predestinação, é contida nesses textos, melhor dizendo no capítulo 8 de maneira mais extensiva, o que é o chamado de Deus, o que é graça de Deus, o que é justificação. Ele fala sobre o que é regeneração, ele fala sobre a nossa adoção em Cristo Jesus. Ele trata sobre questões relacionadas à salvação. Até aqui Paulo, ele tratou da teologia naquilo que nós consideramos como soteriologia, que é a doutrina da salvação. Até que Paulo se propôs a expor essas coisas. E a partir do capítulo de número 9, Paulo parece que ele muda, ele muda completamente a sua escrita. Até então ele estava chegando no seu ápice. Veja só, nós lemos isso no início do culto. Paulo ele falando que em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. O quê? Ele diz ainda: por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, enfim, sobre aquilo que nós lemos no início, nada dessas coisas tem como nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele trabalhou de maneira efusiva, ele chega no ápice, parece que ele quis chegar em um extremo do assunto dele, de alegria, demonstrar quão bem-aventurados nós somos em Cristo Jesus. Chega no capítulo 9, parece que tem um contraste completamente distinto. O apóstolo Paulo, do capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai falar sobre o lugar dos judeus no plano de Deus. E Paulo faz bem isso. Nós fazemos parte da escola que estuda a Escritura, ou melhor, interpreta a Escritura a partir do método histórico gramatical. Essa é a metodologia utilizada pelos teólogos conservadores e por todos os presbiterianos, ou melhor, todos deveriam ser dessa forma. O que seria o método histórico-gramatical de interpretação? Primeiro, analisa a história, olha para a história, vê os documentos históricos, vê o que a Escritura diz relacionada com outros textos e tenta situar as narrativas, os acontecimentos, numa linha do tempo.
Isso é a metodologia histórica. Tenta entender onde, em que momento da história ocorreu os fatos descritos na palavra de Deus. Então, por conta disso, nós levamos em consideração a cultura que foi escrita. Por isso, nós levamos em consideração a escrita no sentido, foi no grego, foi no hebraico, foi no aramaico, qual tipo de língua que foi escrita. O que naquele período aquela palavra queria dizer melhor. É assim que nós fazemos. Só que não somente de maneira histórica nós analisamos, mas também gramaticalmente. Nós observamos o que o autor, primeiro, o autor Paulo escrevendo da sua pena, o que ele quis dizer aos primeiros receptores do texto. Qual era a intenção do autor ao escrever estas coisas. E por isso, a nossa interpretação, ela é mais restrita à Escritura. Nós não damos ênfase a achismos, nós consideramos possibilidades, mas de forma alguma nós saímos inventando coisas. Nós sabemos que o apóstolo Paulo tinha como intenção ser enviado para a Espanha. Ele envia essa carta, a carta aos romanos, para os romanos, a igreja em Roma, e ele tinha a intenção de que na sequência ele fosse para lá. E depois de ir para lá, ele desejaria ser mantido financeiramente pelos romanos, para ele ser alçado até a Espanha, para continuar o trabalho missionário dele. E é muito curioso o porquê ele envia esta carta. Algumas pessoas, alguns comentaristas dizem que existia no meio da igreja em Roma, algumas pessoas que desconsideravam o apostolado de Paulo. Alguns desconfiavam se de fato ele era apóstolo. Até um tempo atrás ele estava perseguindo cristãos, e aí eles tinham uma pulga atrás da orelha. Alguns então sugerem que o apóstolo Paulo, ele envia essa carta demonstrando a sua teologia. Por isso, nós até temos como tema a nossa série de mensagens, um evangelho segundo Paulo. Talvez, como o Paulo, ele melhor codificou, sistematizou aquilo que é a doutrina cristã. E aqui nós estamos diante de uma série de colocações relacionadas à salvação, até o capítulo 8. Paulo demonstrou sua teologia. Só que chega no capítulo 9, ele faz um contraste, ele começa a falar dos judeus. Até agora não tem por que ele falar dessa maneira acerca dos judeus. E alguns questionam, por que Paulo, a partir do capítulo 9, ele vai trabalhar acerca do local dos israelitas no plano de Deus? Por que ele está dando essa ênfase agora? Pois bem, a carta de Paulo aos Romanos foi escrita provavelmente no ano 56, 57, depois de Cristo. Esse período, ele é marcado por muitas mudanças, mas há cerca de 10 anos atrás, melhor dizendo, no ano 49 depois de Cristo, aconteceu algo surpreendente na cidade de Roma, na cidade central do império, na capital do império. O que aconteceu lá? Começou a haver algumas desavenças entre os cristãos recém-convertidos e também os judeus. Eles começaram a discutir, e isso nós sabemos por quê. Há um documento de um historiador romano, chamado Suetônio, que ele vai escrever que houve uma confusão, uma briga uma discussão, um conflito entre os judeus e os cristãos, por causa de um tal de Crestos. Muitos sugerem que a grafia ali foi colocada errada. Ele queria escrever Cristos, mas ficou essa compreensão ao longo da tradição de que essa discussão, esse conflito entre os cristãos e os judeus surgiram por conta de quem era o Cristo. E qual foi a atitude do imperador Cláudio, o imperador na época? A sugestão, ou melhor, a ordenança dele é que os judeus fossem expulsos da cidade de Roma. Então houve uma grande diáspora de judeus dali, que já residiam ali em Roma. Paulo, muito provavelmente, ele está escrevendo esses capítulos porque existiam muitos questionamentos acerca dele. Muitos judeus, inclusive, questionavam, ora, nós éramos o povo exclusivo de Deus, e por que isso mudou agora? Isso mudou? Paulo, então, ele vai trabalhar esse sentido, essa questão, o local do povo de Deus, do Antigo Testamento, de acordo com o Novo Testamento. É essa a proposta do apóstolo. E mais, meus irmãos, muitos consideravam que Paulo, ele era um traidor. Muitos
judeus, eles eram perseguidores de Paulo. Nós vimos isso ao longo da exposição no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vimos que os principais perseguidores de Paulo eram os judeus. Mas Paulo, ele sempre amou o seu povo, porque ele era judeu, ele amava os seus compatriotas. E isso ele vai escrever nos primeiros versos do capítulo 9. Eu dividi até o capítulo 9, porque até o capítulo 11 nós temos muito assunto para tratar. Mas vejamos, se não, o que diz o capítulo 9, do verso 1 em diante, diante da possibilidade que os judeus nutriam em seu coração de que Paulo era um traidor do judaísmo. Ele inicia a sua escrita assim: digo a verdade em Cristo, não minto, e minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. 2 pontos. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Paulo, ele inicia a sua escrita falando sobre a sua tristeza, mas ele usa uma tríplice afirmação aqui. Primeiro ele diz: digo a verdade em Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando que todo cristão, obviamente, tem que ser verdadeiro. As palavras do crente sempre têm que ser verdadeiras, o crente não mente. O cristão é alguém que imita Jesus, está unido com Jesus, por isso que ele falo em Cristo. Eu estou unido a tal ponto com Cristo, que tudo que eu faço nele, eu faço com excelência. Tudo que eu faço em Cristo, quando eu falo a verdade, é em Cristo. Cristo é aquele que me capacita para ser verdadeiro. É Cristo que me dirige para ser verdadeiro. É Cristo que dirige as minhas atitudes. Por isso, eu digo a verdade em Cristo. Aí ele coloca uma outra palavrinha aqui: não minto. É uma ênfase. Ele está falando, não, de forma alguma eu estou mentindo. Eu não estou exagerando. O que eu vou falar na sequência é verdade, extrema verdade. Mas não contente com isso, o apóstolo Paulo inclui: e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. O que ele está querendo dizer? Que a consciência dele era... Ele compreendia que a consciência humana, ela está sujeita à falha. Ela está muito possivelmente condicionada à cultura. Nós somos condicionados pela cultura. Nós somos considerados pelas pessoas à nossa volta. Só que o apóstolo Paulo está falando, quem o influencia, quem o dirige é o Espírito Santo. Então por isso ele diz assim: e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Ele está falando, eu sou dirigido pelo Espírito Santo. O que eu estou falando agora é uma verdade máxima. Isso está no meu coração. Eu estou invocando o nome de Deus diante dessa verdade. E aí ele fala: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Paulo está falando que ele está extremamente entristecido, extremamente triste. Ele tem um grande amor pelo seu povo, mas ele está muito triste. Por quê? Porque os judeus não receberam Cristo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E Paulo, meus irmãos, nós sabemos que Paulo, apesar de ser chamado o apóstolo dos gentios, em todas as suas viagens missionárias, quando havia uma sinagoga, a primeira coisa que ele fazia era entrar na sinagoga e pregar que o Cristo veio e ele é Jesus Cristo, para os judeus que ainda aguardavam. Ele demonstrava o seu amor ao pregar o evangelho, só que muitas vezes os judeus não o aceitavam. E ele continua a sua escrita dizendo assim: porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Esse versículo aqui é um pouco ousado. Paulo, ele está tão triste que ele chega a fazer uma declaração extremamente ousada. Ele está falando assim, em algumas traduções está escrito anátema. Eu desejaria ser amaldiçoado, separado do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para quê? Para que os meus irmãos fossem salvos. Eu desejaria sofrer no lugar deles, padecer na ira eterna por amor a eles. E é até interessante que esse sentimento de Paulo é o que Cristo manifestou ao se entregar em nosso lugar. O Cristo, de fato, ele assume o nosso castigo no madeiro. Ele assume o nosso castigo na cruz do Calvário. Ele assume o castigo que era a ira de Deus derramada sobre ele. Calvino diz que no momento onde Cristo estava pregado na cruz, o inferno subiu e o consumiu de maneira plena. O que é
o inferno? É a separação de Deus. O que é o inferno? É a ausência total da bondade e da misericórdia de Deus. O que é o inferno? É o derramamento da justiça de Deus. O que Cristo fez? Assumiu o nosso lugar. Ele não teve graça nem misericórdia. Deus não teve graça nem misericórdia ao derramar ira sobre ele. Ele assume o nosso lugar por isso. Por isso que ele diz, o Salmo 22, Deus meu, porque me desamparaste? Ele está declarando aquilo que ele estava sentindo. Ele estava agonizando as dores mais terríveis do inferno em nosso lugar. Mas o Paulo, ele fala isso, mas nós sabemos, meus irmãos, que é impossível ser separado do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele escreveu isso no capítulo de número 8, ele havia acabado de escrever isso. Só que ele não está falando que isso é uma possibilidade, ele está falando assim, se isso fosse possível, eu aceitaria sofrer no lugar dos meus irmãos. Eles que não creram no Cristo, eles padecerão, eles herdarão a ira eterna, eles padecerão, eles sofrerão, eles estão condenados debaixo da ira, eles são inimigos de Deus. Mas eu aceitaria assumir o lugar deles, essa posição, para que eles fossem salvos. É uma declaração extremamente ousada, mas que demonstra um coração de uma pessoa que ama os perdidos. Paulo, ele segue agora destacando vários privilégios que os judeus possuíam, vários privilégios. Ele elenca 8 privilégios aqui, né? Eu costumo dizer que aqui são 9, porque o termo israelita também é um privilégio. E vamos ver o que Paulo está querendo dizer com esses privilégios, que apesar deles ter todos esses privilégios, eles rejeitaram Cristo, e Paulo está triste, mais ainda por isso, isso intensifica a tristeza de Paulo, mesmo com todos esses privilégios, eles não receberam a Cristo. Paulo diz assim, eles são israelitas, ou seja, eles são descendentes de Jacó, eles fazem parte da linhagem do povo de Deus. Abraão, Isaque e Jacó, Deus fez aliança com esses patriarcas. Ele diz, a eles pertence a adoção, ou seja, Deus adotou Israel, o povo de Israel, para ser seu, adotou para ser uma nação exclusiva, separou das nações pagãs, para ser um povo exclusivo dele. Assim como a glória. E o que é a glória? A glória é o sinal visível da majestade de Deus. A glória é aquilo que enchia todo o templo. A glória é aquilo que era manifestada no Sinai, quando ficava aquele monte fumegante em todo o tempo. A glória era a manifestação da presença de Deus, quando ficava sobre o tabernáculo. A manifestação da glória de Deus pertencia a eles. Eles viram isso. Eles sabiam que o povo eles eram um povo, e um povo que o próprio Deus taberculava no meio deles. Veja só, Israel é uma nação tão pequenininha diante de tantos povos em sua volta. Tinham cananeus, tinha hititas, tinha caldeus, tinha uma vastidão de povos, tinham babilônicos, tinham povos para nós enumerarmos aqui, ficarmos por horas. Mas Deus escolheu Israel, um povo pequenininho, para ser o seu povo. A eles pertencia a glória, mas também as alianças. A eles pertenciam as alianças. Você pode perguntar, poxa, mas não é somente uma aliança de graça, né? Tem a aliança das obras feita com Adão, certo? Qual era a aliança feita com Adão? Adão, você não comerás desta árvore aqui, certamente tu viverás. Você pode comer de qualquer árvore, mas você tem algumas funções para fazer nesse acordo, nesse pacto, nessa aliança. Qual eram as funções? Você tem que subjugar a terra, você tem que ter multiplicação, você tem que se relacionar com a sua esposa e multiplicar, crescer e multiplicar. Você tem que se relacionar comigo. Essa era a aliança. Só que, o que aconteceu? O homem quebra a aliança. O homem vai lá e toma do fruto proibido. O homem vai lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele vai lá e toma, cai no conto da serpente, quebra a aliança das obras. Até então, Adão e Eva, eles não possuíam nenhuma inclinação para o mal. Eles eram nulos nesse aspecto. No momento quando o pecado entra, é muito interessante que eles cobrem a sua vergonha. Eles colocam uma folha sobre a sua vergonha, que eram os seus órgãos genitais.
é muito interessante que eles assim façam, porque demonstrava a vergonha que iria para toda a sua descendência. Toda a sua descendência. Todos os descendentes de Adão e Eva, no caso eu e você, eles estariam contaminados com o pecado. Mas o próprio Deus, Ele preserva Adão e Eva. Ele continua ainda a mantê-los, eles não morrem imediatamente. Adão e Eva é muito interessante que no momento quando eles saem do Éden, o próprio Deus faz roupas de peles de animais para eles. Muito provavelmente o próprio Deus foi o autor do primeiro sacrifício de animais, o primeiro sangue que trouxe propiciação sobre o pecado sobre eles. E nós vemos daí em diante o Senhor demonstrando a graça. Sempre foi pela graça, a aliança sempre foi graça do Senhor, a partir do momento que o homem caiu. E por que então o autor, Paulo, coloca aliança no plural, alianças? Porque é a renovação da aliança. Ele está falando em todos os momentos onde o próprio Deus renovou a aliança com o seu povo, seja com Abraão, seja com Isaac, seja com Jacó, seja com Davi, seja com Noé, seja agora de maneira plena em Cristo Jesus. O que ele está falando, esse aspecto plural é a mesma aliança, mas as renovações da aliança. E ele segue dizendo assim, a promulgação da lei, ou seja, o próprio Deus deu a lei para o povo de Israel, o próprio Deus, ele fala os 10 mandamentos e ele escreve nas tábuas a tua lei, entregou para Moisés, Moisés apresenta para o povo, depois é depositado dentro da arca da aliança, e isso é a demonstração que Deus tinha uma importância, dava uma importância enorme para esse povo. E aqui ele coloca também o culto. O culto pertencia a eles. Mas que tipo de culto ele está falando? Está falando dos sacerdotes a oferecer os sacrifícios diante de Deus. É esse sistema sacrificial colocado no Antigo Testamento que Paulo está se referindo. Isso pertencia a eles. Também as promessas. Quais são as promessas? As promessas da vinda do Messias. Lá em Gênesis capítulo 3 está descrito lá que o descendente ou a descendência da mulher teria um conflito com a serpente. A serpente ali simbolizada por Satanás. É Satanás. A serpente é só um símbolo. E aqui há um conflito já predito que aconteceria. A descendência da mulher, ou seja, está falando do próprio Cristo que viria, teria um conflito com a serpente. A serpente, ela picaria o calcanhar, e de fato os cravos atravessaram os pés do nosso Senhor, mas o nosso Senhor, a descendência de Eva, pisaria na cabeça da serpente, esmagaria a serpente e destruiria ela por completo. E aqui, meus irmãos, é interessante, pois Eva na sequência, ela pensa que Caim era aquele que viria a ser o Messias. Quando ela pega Caim em seu colo, ela diz, com a ajuda do Senhor, eu tive esse filho. E ela pensa que Caim seria a restauração daquilo que havia sido quebrado no Éden. Mas não, estava apontando para Jesus, estava apontando para o Cristo. Mas Paulo continua falando ainda assim, deles, dos judeus, dos israelitas, são os patriarcas. Sim, Abraão, Isaac e Jacó, são eles sempre mencionados no Antigo Testamento. Deus assim se revela, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E se você pega as religiões do Oriente Próximo, era era uma forma inusitada de uma divindade se mostrar assim, porque nenhuma divindade, ela queria, ou as possíveis divindades queriam, supostas divindades queriam se revelar a partir de relacionamentos com homens. Mas o Deus de Israel, quando ele se revelava, ele se dizia que ele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é um Deus totalmente outro, totalmente diferente daqueles falsos deuses do Antigo Oriente. Então, os patriarcas pertenciam a Israel, deles também descende o Cristo segundo a carne. Olha, o que ele está falando, Paulo? Até o próprio Cristo veio por meio da descendência deles. O próprio Cristo. Mateus, ele gosta de fazer a genealogia, a genealogia de Jesus até Abraão, mas Lucas ele faz até Adão.
porque o propósito da escrita de Mateus era para os judeus, e de Lucas para um povo mais gentílico como um todo. Mas é muito interessante essa colocação, que de fato a descendência do Messias, ela não vem por qualquer outro povo, mas por meio do povo de Israel. Agora Paulo, ele conclui, o qual é sobre todos, e aqui ele faz uma declaração muito absurda, porque ele fala que Cristo é o Deus bendito para sempre. Ele fala, eu estou muito triste pois vocês não receberam, mas Ele é o Cristo, o Deus bendito para sempre, amém. Paulo, ele está entristecido, mas no final, no momento, um lapso, ele se alegra no Senhor. Ele está triste por conta que aqueles homens estão perdidos e rejeitaram o Messias, mas no fim ele celebra, ele diz, o qual é bendito Deus para sempre, e Ele é Deus bendito. E ele conclui com um amém é assim seja. Mas o amém também é um dos nomes de Deus. Lá em Apocalipse está escrito, assim diz o amém. Muitos de nós estamos usando a palavra amém, muitas vezes para coisas tolas, muitas vezes para coisas sem nexo, muitas vezes estamos proferindo um nome que é colocado, é endereçado, que é próprio do Senhor para as coisas banais. O amém não pode ser dito para qualquer coisa. O amém é o nome do Senhor. Mas, a partir disso, meus irmãos, eu gostaria de extrair 3 aplicações. Paulo, ele está demonstrando que ele ama esse povo. Ele agiu muitas vezes demonstrando esse amor. E aqui eu gostaria de extrair 3 lições para nós. Dos versos 1 e 2, é essa lição que eu gostaria de extrair. Ame os perdidos sinceramente, com sinceridade. Eu acho que aquelas pessoas que não se preocupam com a salvação daqueles que perecem, elas têm que se questionar se de fato elas são cristãs, se de fato elas entenderam o que é eternidade, se de fato elas entenderam para que Cristo veio. Elas deveriam questionar. Se elas não se importam com a salvação de outras pessoas, há algo muito errado, muito distorcido na visão dessas pessoas. Um amor sincero, ele faz com que fiquemos entristecidos quando alguém não está bem. Faz que muitas vezes nós choremos. Veja só, imagine se você tivesse na sua família alguém enlutado. Você não ficaria em nenhum momento triste, contrito por conta daquela situação? Você não se compadeceria daquela situação? Agora veja só, se há um casal dentro da sua família grande, maior, macro, que está se separando, uma destruição de um casamento, você se entristece? Você fica triste? Agora veja só, se há alguém na sua família, e eu estou falando tudo no contexto de família, que está enferma, está com os últimos dias de vida, está com uma doença terminal, você fica triste? Você se entristece? Sim, eu acredito que sim. Você ama aquela pessoa, certamente você ficará triste, certamente você se compadecerá, certamente você demonstrará algum tipo de pesar. Mas há muitas pessoas ao nosso redor que estão perecendo, elas já estão debaixo de condenação. Qual foi a última vez que você chorou pelos perdidos? Qual foi a última vez que você chorou por aqueles que perecem, aqueles que não creem, não receberam a Cristo? Qual foi a última vez que caiu lágrimas dos seus olhos por conta disso? Qual foi a última vez que você sentiu tristeza pela perdição de pessoas? Qual foi a última vez que você viu idolatria sendo colocada no coração de pessoas, pessoas demonstrando a sua idolatria, e você não se entristeceu por conta daquela idolatria, por conta daquela pessoa estar tão distante do Senhor? O amor sincero, ele não permite que fiquemos de braços cruzados. O amor sincero nos leva a dobrar os joelhos. O amor sincero leva a que preguemos o Evangelho. O amor sincero é o que o Senhor exige de nós. O amor sincero é demonstrado através da vida do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Devemos imitar
essas funções, essas características do apóstolo Paulo, nos entristecendo por aqueles que estão perecendo diante dos nossos olhos. A outra aplicação vai do verso, somente no número 3. Paulo, quando ele diz que ele preferiria se sacrificar, ele está falando aquilo ali com toda a verdade que há no seu coração. Ele está demonstrando em palavras aquilo que está no mais profundo do seu interior. E meus irmãos, a compaixão pelos perdidos deve nos levar à ação. A compaixão por aqueles que perecem, o amor por aqueles que estão perecendo, nos leva a agir. Eu estava conversando com algumas pessoas na sexta-feira, ou ontem, melhor dizendo, no sábado. E uma irmã se virou para mim e disse: eu tenho orado por quase 20 anos já pela conversão do meu pai. E eu não falei nada e fiquei questionando, porque de fato nós devemos orar pela conversão das pessoas, mas nós devemos pregar o evangelho. As pessoas, elas precisam ouvir o evangelho. Elas precisam saber que são pecadoras e estão em inimizade contra Deus. E elas precisam de reconciliação com Deus. E somente por meio de Cristo há reconciliação com Deus. Meus irmãos, nós devemos amar de maneira sacrificial, de maneira que sejamos completamente abnegados, de forma voluntária, de forma persistente, de forma abnegada, mas também de forma intencional, consciente. Eu preciso alcançar o coração daquela pessoa com a pregação do evangelho. O que eu tenho que fazer? Você tem pessoas na sua casa que não conhecem a Cristo? Você tem pessoas no seu trabalho, amigos próximos, que você ama, mas elas não receberam a Cristo? E você e eu, muitas vezes, deixamos o barco tocar, deixamos a viagem correr. E em nenhum momento pensamos, qual estratégia, qual o melhor momento eu tenho para pregar o evangelho para essa pessoa? Não, ela não pode me reconhecer somente um crente, ela tem que ouvir a pregação do evangelho. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós teríamos cheiro de morte para aqueles que perecem. Cheiro de morte é cheiro de algo apodrecido, algo podre. Você já chegou próximo a algum animal que está em decomposição por alguns dias? Agora, você já chegou próximo a uma pessoa que morreu e está com o corpo em decomposição e sentiu de perto o cheiro de morte? Isso é que Paulo diz quando fala sobre o cheiro de morte. Não tem como nós ficarmos perto. O ser humano repele rapidamente o cheiro de morte. Muitos cristãos, eles não são cheiro de morte para aqueles que são inimigos do evangelho, aqueles que não receberam a Cristo. Nós devemos incomodar as pessoas por meio da nossa vida em Cristo. As nossas ações devem incomodar as pessoas. Não tem como nós termos a comunhão com o mundo. Alguns crentes vivem com os mesmos hábitos dos ímpios. Elas não demonstram nenhuma distinção, as mesmas palavras, as mesmas conversas, os mesmos sonhos, os mesmos desejos, os mesmos alvos, o mesmo propósito de vida. Elas se vestem como ímpios, elas sonham como ímpios, elas consomem como ímpios. E assim, dificilmente você vai conseguir influenciar a pessoa que está próximo. Porque uma vez que o cheiro é de morte e traz repulsa, as pessoas, elas são chamadas à atenção, elas ficam atentas. Por que isso me causa repulsa? Por causa que o amor daquela pessoa ali por Cristo me traz repulsa. Deve ter alguma coisa que eu não estou compreendendo. Eu preciso ouvir, eu preciso entender. Tem uma pulga atrás da minha orelha, porque eu detesto aquela pessoa por conta do amor de Deus que ela tanto nutre em seu coração. E assim ela vai querer ouvir o evangelho. Há formas de nós pregarmos o evangelho, mas de fato a forma mais excelente para nós pregarmos o evangelho é amando uma pessoa de maneira sacrificial, é amando uma pessoa sem ter nenhum tipo de reserva de se privar, mas sempre ser abnegado e evangelizar, seja através de uma doação, seja através de uma conversa, seja através de uma oração,
seja através de um companheirismo, seja através de passar uma noite com alguém que está aflito, seja através de um conselho, sempre há oportunidades para nós pregarmos o Evangelho e anunciar as boas novas de salvação. Nós devemos amar os perdidos de forma sacrificial. E por fim, a última aplicação: ame os perdidos verdadeiramente. O amor pelos perdidos envolve algo que está relacionado com o amor, a verdade. O amor e a verdade e a justiça são primas, ou melhor, irmãs. Elas são inseparáveis. Alguém que ama outra pessoa, ela não privará essa pessoa da verdade. Ela não privará a pessoa de toda a verdade. Alguém que ama a pessoa, ela certamente amará com a verdade ao seu lado. As palavras dela serão repletas de verdade se ela assim ama. Mas muitas pessoas temem pregar o Evangelho, ou até exortar, corrigir, repreender uma pessoa que está longe do Senhor, demonstrar que ela está distante do Senhor, porque teme que essa pessoa se afaste dela. Isso não é amor, isso é cumplicidade. Você é um cúmplice da destruição dela. Você é alguém que está assistindo ela se destruir e não faz nada, está de braços cruzados, com medo de pregar o Evangelho, porque senão ela vai se afastar de você. Meus irmãos, a verdade ela deve ser dita com amor, mas nós não podemos de forma alguma negar a verdade. Se você diz que ama alguém, você tem que pregar o Evangelho para ela, porque é impossível alguém que você ama, que você está deixando perecer eternamente. E isso aqui, estou falando de realidades eternas. Obviamente, algumas pessoas vão ouvir e vão falar: não, isso aqui é religiosidade, isso aqui é religião, isso aqui é fanatismo religioso. Eu creio que essas pessoas têm a mente carnal. Eu penso que essas pessoas, nem sequer elas são convertidas. Eu penso que essas pessoas não receberam Cristo. Eu penso que essas pessoas não entenderam qual é o destino eterno de todo homem. Mas aqueles que são crentes verdadeiros, aqueles que amam o Senhor e foram alcançados pelo Teu Espírito, que os regenerou, certamente essas pessoas entenderão o chamado de Deus para que evangelizemos. Certamente entenderá que esse chamado aqui não é restrito para algumas pessoas, mas para todos os cristãos. Essas pessoas falarão: realmente, é isso que eu tenho que colocar em prática. Realmente eu tenho que amar em verdade. Realmente eu tenho que amar de maneira consciente, sacrificial. Eu tenho que amar as pessoas dessa maneira como Cristo nos amou, se entregando completamente, verdadeiramente sentindo a nossa dor. A forma como ele chora diante da morte de Lázaro é por causa, não porque somente ele amava Lázaro, mas ele sabia o quão destrutível, dilacerador é o pecado que leva à morte. O salário do pecado é a morte. Muitos de nós estamos anestesiados. Muitos de nós não evangelizamos mais. Muitos de nós pensamos: eu estou dentro do barco e o meu Senhor está levando para o porto seguro. Amém, glória a Deus. Mas se você não tem um bote do lado para você jogar para alguém, você vai dividir essa alegria com quem? É só sua. Uma alegria egoísta. O apóstolo Paulo poderia falar: eu plantei mais igrejas que todos os homens. Eu sou o maior dos apóstolos, embora ele se considerasse o menor. Eu que escrevi mais textos no Novo Testamento. Eu que impactei o mundo, eu preguei a reis, preguei a governantes. Eu virei o mundo de cabeça para baixo, eu e meus companheiros. Mas eu era um líder, eu era um grande líder. Mas em nenhum momento ele fala: tá bom, é isso, vou para a glória. Não, em todo o tempo, até quando ele estava preso, ele pregava para a guarda pretoriana, ele pregava para os guardas que o aprisionavam. O apóstolo Paulo era um pregador contínuo, e ele nos diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Devemos fazer isso também, meus irmãos. Que a nossa oração seja esta: Senhor, dê-me paixão pelos perdidos e zelo pela sua glória. Leva-me a amá-los mais do que a mim mesmo. Glorifica o teu nome em minha vida, em nome de Cristo. Amém. Que essa seja a nossa oração, e esse seja o nosso viver diário. Essa seja a nossa missão e o propósito constante da nossa vida. Amém? Vamos orar. Santo Deus, queremos te dar graças pela tua palavra. Queremos te dar graças porque ela nos confronta e também nos conforta, sabendo que o Senhor
que nos dirige e nos capacita, sabendo que é o Senhor que nos dá a estratégia correta, que ilumina nosso pensamento para nós termos clareza de cada situação onde nós podemos pregar o Teu Evangelho. Senhor, nos dê um ímpeto evangelístico, nos dê um ímpeto, Senhor Deus, de amor pelas almas, de amor pelos perdidos, de amor por aqueles que perecem, Senhor. Nos ajude a enxergar nossa realidade com os olhos espirituais, que nos ajude a enxergar oportunidades para anunciar a salvação. Nos ajude, Senhor, num tempo onde tantas pessoas estão destruídas psicologicamente, emocionalmente. Senhor, é somente o Teu Evangelho que traz restauração. É somente o Senhor que pode trazer esperança. É somente o Senhor que pode trazer propósito verdadeiro e real. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos instrumentos para a Tua glória. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém.